Hi, and thanks for watching the SDSU Brazilian film series. This month, we're screening the documentary Maiden's Tower by filmmaker Susana Lira. This session of the series is extra special because the Boehner Stiefel Center for Brazilian Studies is sponsoring Susana so that she can come to San Diego State University and visit classes, and also support her new film, The Mother of All Struggles, at the San Diego Latino Film Festival, which takes place from March 10th through the 20th. We're screening Maiden's Tower so that students can get to know Lira's work prior to her visit. I had the chance to interview her in February 2022, and we talked about the importance of Maiden's Tower in post-dictatorship Brazil and the imperative for artists to continue doing their work despite the current government's systemic, ongoing attacks on Brazilian cinema and other cultural products. Então, a minha formação inicial é o jornalismo, né? Eu me graduei em comunicação e em jornalismo, mas na faculdade de jornalismo, na universidade, eu tive contato com um filme chamado Cabra Marcado para Morrer, que é um filme brasileiro do Eduardo Coutinho, e eu achei muito fascinante a maneira como ele conduzia aquele documentário, e eu fiquei com muita vontade de me tornar documentarista a partir deste filme. Mas naquela época o cinema brasileiro estava uma situação muito difícil, o governo tinha implementado medidas muito rígidas e tirando todo o financiamento do cinema, e eu fui fazer jornalismo, mas eu fiquei pouco tempo fazendo telejornalismo, e a primeira oportunidade que eu tive, eu entrei num concurso de documentários e ganhei meu primeiro dinheiro, né, o meu primeiro financiamento para fazer o primeiro filme. E foi assim, eu acho que o Cabra Marcado para Morrer foi o filme que definiu um pouco o meu caminho como documentarista. E definiu também a questão de trabalhar com questões sociais, de direitos humanos, questão de gênero. 30 anos depois, eu voltei, não sei se você conhece o filme, a personagem central se chama Elizabeth Teixeira, que é a viúva do Cabra Marcado para Morrer, né? Esse homem que morreu. Eu visitei ela e fiz um filme, um curta-metragem sobre uma visita para essa mulher, e esse filme abriu uma sessão de um outro filme do Eduardo Coutinho no Festival do Rio, que é um festival de cinema aqui. Então, foi uma super emoção, assim, primeiro, conhecer essa personagem que, de alguma maneira, me inspirou a ser documentarista, mas também poder levá-la para o Rio de Janeiro para reencontrar o Eduardo Coutinho 30 anos depois que ele tinha feito o filme. E ela estava com suas convicções políticas e sociais intactas. Ou seja, também tem o meu trabalho voltado para a questão de gênero, as mulheres também estão no centro das minhas pesquisas, das minhas inquietudes cinematográficas. Então, eu tenho, acho que 14, 15 longas-metragens feitos até hoje, alguns dezenas de curtas e séries, mas os meus longas-metragens, 90%, eu tenho uma mulher como protagonista também. Então, além da questão de direitos humanos, tem essa questão de gênero. Então, é assim que eu me coloco como documentarista no cinema. O Torre das Donzelas tem a ver um pouco com a minha história pessoal, né? Eu fui gerada durante a ditadura militar aqui no Brasil e eu não conheço meu pai, que vai ser fruto, inclusive, de um filme que eu vou fazer, eu vou rodar agora no Equador, agora em março, no final de março vou estar no Equador em busca desse pai que eu não conheço, e eu sempre quis entender porque as pessoas lutavam, os jovens abriam mão das suas vidas. A questão do abrir mão de uma luta individual para uma luta coletiva sempre esteve no centro do meu interesse, porque tinha a ver com a minha história pessoal. E aí eu comecei a pesquisar resistência feminina à ditadura, porque também é o meu campo de pesquisa, né? Eu gosto de trabalhar a questão de gênero, e no Brasil a gente tinha homens muito conhecidos que lutavam contra a ditadura, mas pouquíssimas mulheres com relevância. E eu falei, nossa, e eu descobri, dentro de uma luta enorme assim, das mulheres, essa prisão. E quando eu fui ver as mulheres que tinham saído dessa prisão, eu falei, nossa, uma se tornou presidenta da República, a outra foi ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, a outra se tornou um ícone da luta contra a AIDS no Brasil. Eu fiquei pensando, algo especial aconteceu nessa prisão e eu preciso retratar isso. E eu comecei a conversar com essas mulheres
e vi que realmente algo especial tinha acontecido, porque elas tinham, né, mudado o conceito da prisão para um conceito de construção coletiva, né, onde a sororidade, que é esse termo que a gente fala tanto hoje, ali foi feito de uma maneira muito concreta entre elas, né? Essa potência, você sabe um idioma que eu não sei, né? Então me ensina. Então eu posso aproveitar a prisão para chorar e ficar deprimida, mas eu posso também burlar esse sistema e potencializar umas às outras. Então, isso me fascinou, assim. Eu acho que isso serve para a gente agora, para nós mulheres, para todas as nossas lutas, e, enfim, que a gente pode sim se queixar da situação que a gente vive, mas a gente pode também fazer disso um ponto de união e crescimento nosso. No Brasil, existe um processo de apagamento de memória, né? Todas as pessoas, né? O esquema da ditadura militar acabou com todos os lugares, né? Diferente de outros países latino-americanos que têm os sítios de memória, né? Lugares onde as pessoas morreram, onde foram presas. No Brasil, a gente tem um lugar em São Paulo, que é o Memorial da Resistência, mas a gente não sabe exatamente que lugares eram esses. O próprio presídio foi demolido. Então, quando eu decidi fazer o filme, eu achei que erguer essa torre novamente seria muito importante do ponto de vista político, do cinema como forma de resistir ao apagamento de memória. Não só o registro do depoimento delas, mas reerguer um espaço geográfico, onde essas mulheres pudessem voltar a esse lugar e reviverem suas memórias. Isso foi um pedido delas também. Elas gostariam de ver esse lugar de novo. Tanto que a reconstrução foi muito difícil, porque o filme, eu peço para cada uma desenhar a torre como elas lembravam, né? E quem viu o filme vai ver que todos os desenhos eram diferentes um do outro. E eu me deparei com aquela impossibilidade e entreguei para a diretora de arte, a Glauce Queiroz, que fez um trabalho brilhante, e de sugestão de espaço. Só que elas guardavam muitos objetos da época, então lençóis, portas-retratos, quadros que elas pintaram, e eu enchi esse espaço com esses detalhes, né, que são esses objetos delas. E isso fez com que os cheiros também de perfumes que elas usavam na época, o som, a gente captou o som de um presídio de mulheres aqui no Brasil atual, então tinha aquele burburinho de vozes femininas. A gente criou uma instalação de arte para que a gente pudesse levá-las para lá, e ali sim são dispositivos de memória, né? Então elas interagiam com aquele espaço como uma forma também de acessar essa memória. Foi assim que foi construído o cenário. A recepção do filme foi muito boa, a gente ganhou todos os prêmios e todos os festivais de cinema do Brasil. A gente começou pelo Festival de Brasília, a gente ganhou o prêmio especial do júri, ganhamos a Mostra de São Paulo, ganhamos 3 prêmios no Festival do Rio. A gente viajou o mundo com esse filme e é incrível como o filme foi bem aceito e como as pessoas viam muita semelhança no momento que a gente vivia agora. Porque parte da sociedade, tem uma frase no Torre das Donzelas, que uma mulher diz que quando ela foi presa, uma mulher que estava passando com um carrinho de bebê, empurrando seu bebê, dizia: morre, sua terrorista. E as pessoas se sentiam exatamente assim em 2018, quando elas queriam falar que esse novo governo ia ser um governo de muita brutalidade contra as minorias. Queria alertar as pessoas pelo perigo que a gente estava sofrendo e que a gente sofreu e está sofrendo hoje. Então, as pessoas viam muita semelhança, principalmente as pessoas que viveram naquela época. Então, acho que o filme ele foi um grito de alerta para muita gente, mas, infelizmente, a gente teve a maioria que votou no Bolsonaro e espero que estejam arrependidos hoje, mas foi muito duro para a gente. Mas foi uma turnê, né, digamos assim, por onde o filme passava, era um ato de resistência, era sempre muito emocionante ver como as pessoas reagiram ao filme. Eu acho que a arte é um ato de resistência. Eu acho que os artistas, desde que eles surgiram no mundo, eles surgiram para provocar, de alguma maneira, a sensação das pessoas, o pensamento crítico. E acho que hoje no Brasil nunca foi tão importante fazer cinema, nunca foi tão importante fazer documentários.
Eu acho que, óbvio, que ninguém quer viver uma situação de não financiamento, de marginalização da nossa profissão. A gente, nesses últimos anos, tem sido marginalizados, né? Demais, ofendidos demais, criticados demais. Mas eu acho que quando você decide trabalhar como artista, seja como cineasta, como escritor, como cantor, porque todos nós estamos no mesmo barco hoje, todos nós somos criticados e marginalizados, a gente sabe que a gente é um certo farol para a sociedade, de alguma maneira. Então, está no nosso papel também sofrer as consequências disso. Então, eu acho que a gente tem um grupo de artistas brasileiros e cineastas que estão produzindo esses filmes com muita relevância, que estão fazendo as coisas com muita dificuldade, mas com muita consciência de como é importante hoje fazer documentários no Brasil, fazer cinema no Brasil, porque é tudo que não querem que a gente faça. Então, eu acho que o nosso papel é reagir fazendo o que a gente sabe fazer, que é fazer arte e estimular o pensamento crítico das pessoas, porque aonde quer que a gente vá exibir um filme, sempre tem um protesto, uma manifestação, sempre tem um grito sobre o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu acho isso muito relevante e importante. Posso. Esse projeto ele vem de um acompanhamento desde do Cabra Marcado para Morrer, que a luta pela terra no Brasil é uma luta muito desigual, uma luta de classes, e é uma luta com muito sangue, né? A gente perdeu muita gente, muitos ativistas. A gente teve uma freira, né, Dorothy Stang, que defendia a terra no Brasil, uma freira americana que morreu aqui no Brasil, assassinada de uma maneira brutal, porque estava defendendo a terra. Então, desde a Dorothy até agora, eu vinha pesquisando esse tema e queria falar sobre as mulheres que estavam no front, porque muitos homens tinham desistido e muitos homens tinham morrido também nessa luta. Então, as mulheres estavam ocupando um espaço que tinha sido deixado pelos homens nesse lugar. E eu queria falar sobre isso. Foi um filme que eu tive muita dificuldade de filmar, porque eu filmei durante a pandemia, porque uma questão de contratual, eu tive que entregar o filme nesse período, mas eu acho que eu tenho duas personagens muito fortes que representam muito como essa luta, ela vem de muitos anos, ela atravessa o século e ela ainda continua. E o governo Bolsonaro veio ainda para acentuar ainda mais o massacre, tanto dos povos indígenas quanto dos povos sem terra no Brasil. A liberação de armas no Brasil, para mim, tem um símbolo muito forte, porque é uma reivindicação das pessoas que possuem um número de terras improdutivas. Elas querem defender essa terra com armas contra o movimento Sem Terra, que é um movimento que faz um trabalho muito relevante de consciência alimentar, de agricultura consciente e de autogestão, enfim, de empoderamento mesmo para os pobres. Então, acentuou muito. Então, eu falei, eu preciso fazer esse filme agora. A gente teve também os desastres, né, ambientais, que não foram acidentes, foram uma tragédia que aconteceu, crimes ambientais que ocorreram nas terras indígenas, e isso vem ocorrendo ao longo dos anos, e isso não é uma coisa de agora. A gente passou por Mariana, Brumadinho, e vem passando por outros, e eu achei que essas duas personagens pudessem contar para o mundo o que está acontecendo hoje no Brasil, pela perspectiva delas. Enquanto mulheres que, de uma certa maneira, são líderes desse espaço onde elas vivem.